Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Hoje estamos começando mais um Capitão Cast aqui no canal do Diário do Capitão. E lembrando que o nosso podcast ao vivo é sempre naquele formato de rádio, onde a gente fala as notícias, a gente tem aqui um super bate-papo, uma música de fundo. E sempre com temas diferentes de Jornada nas Estrelas, sempre lidando com filmes mais Bs, né, mais pro Cs, não tanto os As, que já tem muita gente falando do A. E por isso mesmo, hoje o tema da nossa discussão é Superman 3. Um filme que foi estreado no dia 17 de junho lá nos Estados Unidos, né, de 1983. Eu nem era nascido, mas estou trazendo duas pessoas aqui que já nasceram e foram no cinema assistir. Então, vou rolar a vinheta para vocês. E é isso. E lembrando que como é um programa ao vivo, vocês conseguem discutir com a gente aqui, mandando perguntinhas e tudo mais. E você que for ouvir depois, só curte. Olá, vamos agora com o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tranquilo? Tranquilo? Fazendo o que de bom nesse momento? Nesse momento eu estou terminando uma macarronada. Macarronada, olha, então tá chefe de cozinha. Sabe como é que é? Eu gosto de cozinhar, né? Então tá certo. E Alexandre, tá na Mas escuta, o macarrão é integral, o macarrão, tá? Porque tem que manter a forma. Ah, entendi. E aí, Alexandre, tá de boa? Tô de boa. Saiba que o macarrão integral é super calórico, hein? Vou saber, eu não sei não. Como se a gente estivesse super preocupado com isso também, né? Que tudo faz academia. Como se homem se preocupasse com isso, né? Bom, antes da gente começar a falar do Super-Homem 3, eu trouxe esses dois aqui porque o Alexandre viu no cinema esse filme quando era criança, certo, Ale? Sim! Olha que legal. E o Fernando viu no cinema também, Fê? Não, porque eu tinha, tipo, meses de vida, viado. Então ele não foi. Mas hoje vamos... Eu não fui no cinema, mas eu tava vivo. Eu tava vivo. Eu tava vivo. Bom, antes disso, das notícias da semana, tá? E tem uma notícia que eu li agora, antes de começar esse programa, que devido ao fracasso de Aves de Rapina no cinema, a DC aparentemente não vai mais fazer um filme da Supermoça, da Supergirl, e vai voltar com o projeto do Homem de Aço 2 com Henry Cavill. Uau! Mentira! Mas Mentira! a DC ela fica lançando essas coisas pra ver se compra, se vende, porque a gente sabe que eles estão literalmente perdidos no cinema, né? Eles não sabem o que fazer a não ser Mulher Maravilha, né? Assim, eu acho que eles estão complicados por causa que, assim, o boato que eu tinha escutado é que eles iam usar o Flash do Ezra Miller, né, pra fazer o Flashpoint, e a partir daí eles podiam usar outros atores como Batman e como Super-Homem e continuar isso e esquecer o Liga da Justiça, meio que usando o Flashpoint pra fazer um reboot. Sim. Só que aí o Ezra Miller apareceu em vídeo esganando uma moça, né, e deu merda. Sério? Sim, o Flash apareceu esganando uma moça. Aí deu merda. Hoje Hollywood tá tão neurótico que você tem que apagar tweets que nem a moça do Star Wars apagou. Você tem que limpar a sua vida, senão você não trabalha em Hollywood. Eu sei que eu ri, mas eu não tô rindo do coitada da moça, eu tô rindo da situação ridícula que é a DC no cinema, tá? Eu não tô rindo da desgraça de ninguém. Agora, do mesmo jeito, tem gente que fala que essa moça, ele tava sentado num bar, tá, com amigos, tomando cerveja, sei lá, jantando, almoçando, vai saber o que é. E essa moça e mais um grupo de pessoas começou a encher o saco dele. Foram, tipo, a ponto dele sair do restaurante, sair andando pela rua até um ponto que ele não aguentou mais. Só que só tem o trechinho dele apertando a goela dela, né? Porque é a única parte que importa, né? Fogo. Basicamente. Eu esqueci de falar, mas quem tá assistindo esse programa, realmente, por mim, Super-Homem com Henry Cavill ou com o próximo, tanto faz, porque não me agradou nem um pouco o Superman dele. Então se, trocou outro Super-Homem, beleza, ok, vida que segue.
Uma outra notícia que eu cheguei a discutir, rolou essa semana, que saiu, a gente falou bastante aqui também pessoalmente, né? Foi da questão do... né? Que eu fico impressionado, né? Como a CBS, aquela galera continua querendo fazer a seriado abaixo. Falou, caraca, vocês falaram que tem seriado do Sessão 31, não conseguiu nem montar um quest, né? Nem conseguiu montar com as pessoas, agora vem aqui. É ridículo. É o seguinte, é que eles estão desesperados, o Kurtzman está desesperado para tentar soltar alguma coisa, o mais puder, para ele poder ter a possibilidade de renovar o contrato, porque se ele não produzir nada de Star Trek e expirar o prazo mínimo lá, que no contrato tem um prazo mínimo, se você ficar X anos sem produzir nada, você vai perder o direito do contrato. Então ele está desesperado para produzir alguma coisa. A Sessão 31 está dando ibope, ninguém quer fazer. Então todo mundo gostou do Pike, todo mundo uma época pediu série do Pike. Então eu vou jogar esse na fila para ver se eu convenço a CBS e todo mundo aceitar uma série feita pela Secret Hideout. Porque se ele não conseguir soltar nem a série do Pike, esquece, acabou o contrato, ufa, maravilha. Aí a Paramount, quer dizer, a Paramount não, a Viacom CBS... não tem mais vínculo com a Secret Hideout. Eu escutei exatamente a mesma coisa, e que a Viacom não vai fazer nada porque eles não querem mais o Kurtzman. Foi exatamente o que eu escutei, isso que ele falou, que o Ale falou. Sim. É o que eu também, assim, eu acho que então ficar falando que vai ter seriado, não sei, o Tracker fica aí nessa animação, vai ter série, vai ter... Cara, não vai ter série. Esquece. Cara, se tivesse tudo que a Bad Robot e a Secret Hideout prometeram, era pra gente estar assistindo a quarta temporada de Discovery, né, terceira, quarta e quinta temporada de Discovery, já era pra estar assistindo a série do Sessão 31, já era pra aquele desenho estar pronto, outro desenho que também ia ter da Nickelodeon tá assistindo, e um filme 4 com a volta do Thor e com o Pine juntos. Tudo isso era pra ter acontecido. Simplesmente nada. E a única coisa que a gente tem do desenho animado Lower Decks é aqueles desenhos do coisa. Nem um trailer tem até agora, nem um trailerzinho saiu desse negócio. Isso que os criadores, que era essa série do Lower Decks, tinha a ver com os criadores de Rick and Morty, né? E os criadores de Rick and Morty estão fazendo um outro seriado de ficção na linha do Rick and Morty, só que com alienígenas. Será que, aí chuto eu, e já estou começando a mostrar trailer e tudo mais, será que eles não desviaram a produção daquele Lower Decks para esse novo seriado, para aproveitar? Porque tem alienígenas, tem nave espacial, tem um monte de coisa. Alguns detalhes lembram o que poderia ser Lower Decks, só que para uma puxada mais Rick and Morty. Isso me lembra Orville, né? Que o Seth MacFarlane teria levado a ideia para Paramount de fazer uma série no universo de Star Trek, só que mais bem-humorada, numa nave não na Enterprise, mas uma nave menor. E quando a CBS falou não queremos suas ideias, ele fez Orville. Parabéns, CBS. Triste. Muito triste, na verdade, né? Então é isso, acho que vocês dois têm mais alguma notícia pra dar? Parece que vai sair um trailer do reboot da Punk Brewster. Vocês lembram da Punk Brewster? Nossa, eu lembro. Eu assistia. E com a atriz original que fazia a Punk, agora é uma mãe solteira, óbvio, né? Porque, né? Porque sempre que eles rebootam uma personagem, ela tem que estar divorciada e fodida na vida, depressiva, isso que é a moda. É a mesma coisa do Karate Kid, né? Do outro cara lá, né? Cara, eu tava reparando, todos os reboots, o personagem volta depressivo, né? É o Super-Homem, rebootaram, depressivo. Batman, depressivo. Picard, depressivo. Riker e Troy, depressivo. Han Solo, depressivo. Todo mundo, o futuro de todos os personagens que a gente amou é uma porcaria. Até aquele merda daquele filme do Dr. Dolittle,
que rebutaram com o Downey Jr., começa com um Dr. Dolittle depressivo. É uma coisa, né? Uma depressão. É uma Eu acho que todos os roteiristas dos Estados Unidos precisam fazer uma terapia em grupo juntos com um psicólogo formado para ajudar eles a passar essa depressão, porque eles estão precisando de ajuda, cara. Só pode ser isso. Não, mas isso é complicado porque afeta, tipo, a vida de muita gente. Porque muita gente acaba crescendo assistindo personagens assim. Aí você vai ver, pô, quer dizer, então quando eu ficar velho eu vou ficar assim? Derrotado, né? Sem futuro? É claro, o futuro de todos é ser depressivo. Eles estão seguindo a mesma receita, a jornada do herói depressivo. Tadinho. Eu tô com dó dos heróis, cara. Sempre que falam que vão rebotar uma coisa que eu amo hoje, eu já fico chateado, que eu já sei que vai vir um super-herói depressivo, divorciado, com um filho morto e coisas do tipo. Sim. Não, é o Hiker, é impressionante. É fogo, né? Não tem um que fuja desse padrão, né? Até na Crise das Infinitas Terras, o Superman do Reino do Amanhã, que seria Tava depressivo. E o Batman? Lembra no Crise das Infinitas Terras que fizeram com o Batman? Sim. Nossa. Depressivo e malvadão ainda por cima. Péssimo. Os únicos que continuam alegres e felizes fazendo o que gostam de fazer, os Vingadores, graças a Deus, deixem esses malditos longe dos Vingadores. Sim. Mas aí vamos lá, já é outro padrão. E essa semana também encerrou a última temporada de Clone Wars, tá? Eu ainda não assisti, mas simplesmente também não. Está épico. Eu assisti! Está épico, então já quero avisar vocês que essa semana não tem live, mas na próxima semana já vai rolar live especial sobre Clone Wars, a última temporada aí, porque eu vou maratonar esse tudo aí de uma vez. Alexandre, sua opinião rápida aí, só mais vou falar 3 uma minutos. coisa sem spoiler. Está épico e cinematográfico. Ótimo. Posso dar uma opinião rápida de quem não assistiu? Pode. Opinião rápida de quem não assistiu Clone Wars. Eles têm uma história pra contar, por causa que Clone Wars não terminou, a gente sabe que tinha que chegar no filme 3, não sei se chegou, e eles têm personagens fantásticos desenvolvidos para trabalhar. Eles têm o Obi-Wan, eles têm o Anakin, eles têm a Ahsoka, eles não vão criar um personagem depressivo do nada para fazer, eles já têm os personagens criados. Então, eles têm a história e eles têm os personagens. Se você errar isso, você tem que ser muito ruim de briga. Sim. Não, e o melhor de tudo é porque você tem agora a Disney, né? Depois do fracasso desses últimos 3 filmes de Star Wars deles, né? Não só 3, né? Do Han Solo e tudo mais. Você tem grande sucesso agora sendo Mandaloriano e Clone Wars, na última temporada, né? E agora depois vem a segunda temporada de Mandaloriano. Cara, talvez a Disney consiga sair do buraco com essas produções, né? E enxergar qual é o caminho que ela deva seguir. Olha, não sei se vai sair do buraco. O buraco concordo. Tá grande. A Kathleen Kennedy estragou. Abriu bastante o buraco. Beleza, então... Mas olha, o que eu achei interessante é que para comemorar lançaram um documentário dos Mandalorianos com o Dave Filoni, o Jon Favreau e os outros diretores que dirigiram a primeira temporada do Mandaloriano, fazendo um bate-papo como no primeiro episódio de um making-of dos Mandalorianos. Por quê? Porque eles não conseguiram produzir nada novo que a Kathleen Kennedy estava trabalhando, então vai no Mandaloriano, mano. Isso é a única coisa que funcionou. Sim. Bom, estamos chegando aos 15 minutos de introdução. Agora a gente vai pausar das notícias das semanas e vamos mergulhar dentro do tema, né, ser desenvolvido, que hoje é o Superman 3. Então rola a vinheta de troca. Bom, senhoras e senhores, Super-Homem 3. O que dizer desse filme? Olha, eu vou confessar pra vocês, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou confessar aqui ao vivo. Eu nunca tinha assistido Super-Homem 3. Caramba! Não. Super-Homem brasileiro não assistiu Super-Homem 3. Não. Cara usa cueca em cima da calça e nunca assistiu a merda do filme. Cara, mas por quê? Por quê? Eu vou falar por quê. Eu assistia muito o 1, o 2 e o 4. Direto, o 4 na televisão. 4 é terrível. Mas assim, eu via que, tipo, mas isso aconteceu. Eu não lembro desse filme, eu não lembro do que tinha o Super-Homem 3. Eu falei, nossa, eu nunca parei pra ver o Super-Homem 3. Aí eu sentei, assisti,
né? Vi que eu não perdi muita coisa da minha vida, mas aí voltei a assistir. Aí eu falei, pô, preciso gravar sobre esse filme, porque esse filme vale a pena ser gravado. Sim. Deixa eu dar uns dados sobre o Super-Homem 3. Pode. Não, pelo menos eu entendi porque a gente tá falando do Super-Homem 3, que eu não sabia por que você queria ter falado sobre esse filme. Agora faz Bom, sentido. vou dar uns dados sobre o filme. O Super-Homem 2, que foi um mega sucesso, né, do Richard Donner, mas teve aquele problema, tanto que saiu o corte do diretor posteriormente, coisa desse tipo, né? Sim, mas assim, assim, a gente transmitiu num evento que a gente fez com o Fernando, lembra? A gente fez as coisas, a gente Isso. ficou lá 3 horas sentado vendo o filme, e vale a pena. Exato. Não, vale a pena. O detalhe assim, ele foi mesmo com o corte não do diretor, ele foi um sucesso, tá? Foi muito bem recebido. E pra época, pros números da época que ele foi lançado, ele foi um mega sucesso. É tipo o Endgame, só que nos números da época ele faturou 116 milhões de dólares, tá? Pra época, pra 1980 e pouco, isso é muito dinheiro, tá? E seria o equivalente ele faturar tipo uns 500 milhões de dólares hoje, alguma coisa assim. Ou mais até, quase 1 bilhão. O detalhe que o Superman 3, eles quiseram pegar esse sucesso e aí eles forçaram algumas coisas na produção. O Gene Hackman não queria aparecer como Lex Luthor e várias outras coisas. Então aí eles fizeram o filme de qualquer jeito lá. E eles queriam botar o Richard Pryor de qualquer jeito, aquele ator lá que é meio comediante, que na época era bem conceituado. Escreveram um roteiro pro Richard Pryor, e aí o filme flopou. Ele faturou quase metade, 60 milhões de dólares. Basicamente isso. Show. Cara, eu assisti o filme, eu particularmente gostei, mas achei o filme, assim, muito fraco, sabe? Assim, eles perderam a mão, Sim. né? Então, assim, puta. Justamente por isso ele foi escrito pro comediante, pro Richard Pryor. Bom, vamos já dar então opinião geral, né, sobre esse filme, né? A minha opinião geral, assim, numa análise rápida, assim, eu me entreteve, eu gostei de ver, tá? Eu gostei muito de ver o Christopher Reeves como Super-Homem, já que pra mim foi a primeira vez, né? Eu gostei muito de vê-lo como Superman, sabe? Em todas as versões. Eu acho que esse é o físico que ele tá melhor, não é? Não sei, posso estar enganado. Acho que em termos de forma física, é o melhor filme dele. Cara, ele tá literalmente o Super-Homem. Cara, eu gostei muito. Então, assim, foi um filme que me entreteu. Eu achei o filme eu achei o filme Sessão da Tarde, né? 2 horas de duração pra esse filme foi muito. Se esse filme tivesse tido 1 hora, teria sido mais que o suficiente, né? Mas olha, eu sei, inclusive no Facebook já tem gente comentando lá, né? Porque você pode participar tanto comentando pelo Facebook como pelo YouTube. E a galera colocou filme horrível. Sim, então realmente é o que você falou, o filme deu dinheiro, mas a maioria das pessoas não gostou e pelo jeito não gosta, né? Até hoje. E você, Fê? Eu vou ser assim, eu vou primeiro falar a minha opinião como crítico, uma pessoa que entende dessa brincadeira. A história é uma bagunça, o tom do filme tá por tudo quanto é lado, ele quer ser um filme de comédia, aí de repente ele quer ser um filme de ação, de repente ele quer ser sério, ninguém sabia o que estava fazendo nesse filme, algumas interpretações estão boas, mas no geral o filme é terrível. Agora, eu, Fernando, amo essa porcaria. O filme foi escrito, boa parte do roteiro, pro Richard Pryor poder aparecer. Mesmo o próprio ator Richard Pryor ele não gostou do roteiro, mas eles queriam pagar tanto dinheiro por causa do sucesso anterior, pro budget da época, eles pagaram um valor absurdo de cachê para ele, e ele resolveu fazer mesmo assim só por causa do cachê, não porque ele gostou do roteiro. Eu também acho o roteiro muito jogado, muito perdido, mais pra puxada de comédia e pra puxada de venda de merchandising, que era o caso até do videogame da Atari, que a Atari tentou lançar aquela cena tem uma cena que o Superman aparece numa tela como se fosse um videogame. Hã? Com os mísseis. Isso. E aquilo é a tela do jogo que a Atari desenvolveu. E foi um flop também. A Atari não conseguiu vender esse jogo aí. Então, assim, em vários sentidos, o filme flopou até... principalmente por causa de roteiro, né?
Aí a gente Eu pode não até gostei. entrar nesse daí. Foi o Adriano que colocou lá no Facebook que esse filme é horrível. Mas assim, esse filme, apesar de ser horrível, como ele é tão Christopher Reeves como Super-Homem, eu acho que aí acaba fazendo a gente realmente amar o filme. Porque assim, eu assisti o filme e fui correr. Né, eu tava correndo. Cara, o filme tem 2 horas de duração. Se eu tivesse separado esse filme, tipo, numa minissérie, tipo, sabe, de uns 5 capítulos ou 6 capítulos, aí talvez funcionaria. Que aí o que o Fernando falou, porque aí cada episódio teria o seu tom, né? Não um filme todo com vários tons, você que não sabe dar o tom. É uma boa ideia. Assim, gente, a gente já entrou em roteiro ainda não, né? Não, mas se você quiser entrar, a gente pode. Não, é que assim, gente, eu já tinha visto isso antes, mas quando o Thiago falou do tema, tal, discutiu comigo, eu fui atrás de rever, tá? Uma coisa, existe o pitch original do filme, que era a ideia original e o que ele se transformou. Se vocês quiserem, eu posso falar o pitch original do filme agora, ou a gente pode discutir o filme e no final eu falar o pitch original pra gente ver o que sobrou do pitch original e o que não sobrou. Acho que Vocês sabem. pode ser no final, porque é um pitch muito melhor que o filme, eu acho. Então acho que a gente pode deixar pro final. A gente vai destruindo o filme. Isso eu tô curioso de ouvir, cara. Tô bem curioso de ouvir. Gente, então a gente discute e depois a gente vai. Então vamos entrar agora na questão de roteiro do filme, né? Como a gente pode ver como roteiro. Então, aí eu pergunto pra vocês, o roteiro queria contar a história do Super-Homem ou a história do comediante? Então, eu acho que a minha maior decepção com esse filme, e olha, você tá falando com um cara que curte o Richard Pryor. Cegos, Surdos e Loucos era um dos filmes de comédia que eu mais gostava na minha infância, tá? E o Richard Pryor é ele. Inclusive é muito engraçado ver ele interpretando, não podendo xingar, porque ele é boca suja pra caramba, o Richard Pryor. Sim. E falando como um cara que curte o Richard Pryor, eu acho um absurdo eles terem feito um filme do Super-Homem e mostrar quase metade do filme é o Richard Pryor em tela sem Super-Homem. Porque aí cai naquela história do roteiro, né? Onde que o roteiro quer me levar, qual história ele quer contar, né? E eu, querendo ou não, ele não era o vilão do filme, né? O vilão do filme era um outro milionário, que não era nem o Luthor, como o Alexandre falou, né? Não era nem o Lex Luthor, era um outro milionário que na verdade era uma cópia escrachada do Luthor. Você tinha... Mano, era a cópia do Luthor. O detalhe é que assim, o Luthor, ele tem uma trivia sobre esse filme, uma informação sobre esse filme. Nos quadrinhos da época, o Luthor não era como a gente conhece o Luthor hoje. Esse filme, apesar do roteiro ruim e tudo mais, ele é um marco, porque ele definiu o novo modelo do Luthor. Esse empresário que eles fizeram, esse modelo de empresário que seria um Luthor, que não sei o quê, que usa o poder das empresas para poder manipular e criar máquinas e tudo mais, esse cara veio desse filme. O Luthor não era assim. O Luthor era um vilão que nem os Super Amigos, que nem o desenho dos Super Amigos. Entendeu? Sim, até aquele momento. Sim, muita coisa vai mudar no depois do Crise das Infinitas Terras, que se vocês lembrarem, gente, o Crise das Infinitas Terras nos quadrinhos, é um ano depois desse filme. Entre o Crise das Infinitas Terras dos quadrinhos, né? Que vai mudar muita coisa no universo da DC. Agora, eu não lembro, tenho certeza, mas se eu não me engano, esse vilão apareceu na série da Supergirl, tá? Acho que a primeira temporada, né? Que é ele que aparece, eu acho. Não. Eu não lembro se é o da primeira. Porque tem dois super ricos, poderosos. Dois bilionários. Tem o da primeira e da segunda temporada, que é o que tá competindo com a Lina Luthor na segunda temporada do Supergirl. Eu não sei se é porque eu não consigo lembrar o nome do desgraçado pra falar pra vocês de qual temporada. Esse vilão foi canonizado nesse filme, ou seja, ele foi inserido no mundo do Superman nesse filme. Só que é aquilo que eu falei, o formato do grande empresário, ao estilo Bruce Wayne, ao estilo do Lex Luthor moderno, apareceu nesse filme. Esse que é a sacada. Antes não era um vilãozão tipo que nem o anterior, né? O Sim. Lex do desenho. Então, o meu problema foi isso nesse roteiro, porque você queria contar a história do Super-Homem 3, mas você contou a história de um outro personagem.
Só que esse outro personagem também não ficava muito bem definido, porque ficava entre ele e o vilão, né? Tinha hora que de repente, nossa, voltou pro Super-Homem, né? Eu me peguei pensando nisso, nossa, voltou a falar do Super-Homem, já tinha até esquecido que esse filme era do Super-Homem, né? E eu sinto que o Super-Homem ficou até como coadjuvante nessa história. E aí foi o personagem do Richard Pryor foi o alívio cômico. E os personagens principais eram o vilão e o super. Só que eles deram mais atenção ao alívio cômico. Aí fica cansativo. Sim, bem cansativo. Então acho que assim, o problema desse roteiro, desse filme do Super-Homem 3 foi não querer contar a história do Super-Homem. Ficou muito largado. Acho que tinham vários roteiros, várias histórias e não conseguiu ter um caminho, uma definição, entendeu? E aí, tipo, poxa, eu nem vou falar que a batalha final foi muito boba, porque é parte da época, sabe? Eles usaram os efeitos especiais, sabe? Aqueles efeitos especiais práticos que eu até comentei com vocês. Vale muito a pena esse tipo de efeito. Não, eu pessoalmente acho que pro que tinha para se fazer foi legal, mas é que é difícil de acreditar que um monte de míssil de Atari vai vencer o Super-Homem. Eles precisavam de um vilão. Esse filme falta vilão, cara. Exato, e foi até o que a gente comentou sobre a questão poxa, do Super-Homem da Kryptonita, né? Que eles quiseram botar uma Kryptonita, só que uma Kryptonita verde, era pra ser vermelha, tava na cara que era pra ser uma outra Kryptonita ali. Sim, aquele efeito, nos quadrinhos, aquilo que faz com ele, quem faz aquilo é a Kryptonita vermelha. E pra quem não sabe, tá? Não tem só a Kryptonita verde e a Kryptonita vermelha. Tem até a Kryptonita rosa que ele faz ele virar homossexual, gente. Vocês não acreditam o que é a quantidade de loucura que os caras dos quadrinhos fizeram. Eu não tô falando que é loucura o Super-Homem ser homossexual. Tô falando quantidade de loucuras que os caras foram fazendo com Kryptonita, porque eles não tinham eles não sabiam o que fazer com o personagem. Exato, cara. Tinham milhões de milhões não, mas o que não faltou foi Kryptonita numa fase, né? Ficou até chato, né? E aí por isso que na Crise das Infinitas Terras eles eliminaram essas kryptonistas e só deixaram a vermelha, né? Não, sim, quer dizer, a verde, desculpa. A verde. Mas aí que tem uma coisa que eu acho muito idiota do roteiro. É óbvio que o Richard Pryor tá dando kryptonita pro Super-Homem. O Super-Homem não é tão burro. Ele tá dando um cristal verde pro Super-Homem. E só porque ele não ficou fraco com aquele cristal, como faz com outra kryptonita, não quer dizer que não é óbvio que tem merda ali. Exato. O problema dos filmes da década de 80. Os heróis são muito ingênuos, sabe? Muito ingênuo. Essa parte de ingênuo no roteiro ficou muito fraco. Tinha que ser outra. E tipo, é uma kryptonita que parece que ele tirou da kryptonita, né? Não é nem um cristal moldado. Tipo, por exemplo, ele moldar o cristal no formato de alguma coisa. Não. É uma kryptonita, tipo, da cara, você entendeu? Aí essa parte o roteiro falhou. Cara, tipo, dava pra ter pensado. Se a kryptonita fosse vermelha, a gente pensaria: ele nunca viu aquilo vermelho, por isso que ele achou que não era kryptonita. Era verde! Saco, ele já viu, aquilo tava na mão do Lex Luthor há 2 filmes atrás, caceta. Exato. Então assim, eu achei que o roteiro ele pegou muito, assim, ficou muito perdido, né? Pegou muito leve. E assim, teve umas cenas bem desnecessárias. Por exemplo, esse ator comediante dando aquele discurso em cima daquele palanca. Cara, aquele foi muito, muito ruim, você entendeu? Muito ruim. Total. Foi. A gente, falar a verdade, a gente já meteu bem o pau no roteiro, né? Não, então tá. Então vamos para os piores momentos, emendando esse pior momento. Você falou de um pior momento, o que me incomodou também foi aquilo. Ele fez um supletivo, fazendo um supletivo e virou hacker da era dos computadores. Outro problema da década de 80. Tinha muita mística em cima da informática, porque era o início da informática. Então, sabe aquele negócio que se você cozinhar alguma coisa no micro-ondas, ele vai ficar nuclear e vai vir um bicho mutante, vai virar um bicho mutante que vai te atacar? É algo nessa linha, entendeu? É uma mística incrível em cima da informática. Qualquer computador ia ser uma inteligência artificial que ia dominar o mundo, entendeu? Na época teve vários filmes sobre esse tipo de coisa. Sim.
Triste demais. E outra coisa que eu acho realmente péssima nesse filme, assim, que a gente olha e fala, meu Deus, o que é aquilo? É as personagens coadjuvantes do vilão. Tanto a irmã quanto a namorada são aquela coisa que você olha e fala, o que esses personagens estão fazendo nesse filme? Sim. A única... Assim, eu gosto da Lana. Eu gosto muito da Lana no filme. Eu acho que a Lana tá legal no filme. Mas, tipo, e eu gosto da história do filhinho da Lana, que ela teve com... Tudo bem que eles podiam ter usado o nome do herói do futebol, que era o cara que zoava ele, e eles trocaram o nome do personagem, mas tudo bem, foda-se. Eu gosto da Lana. Mas, não. Que aquelas duas são péssimas. Cara, ficou muito forçado os dois personagens, né? Porque você tinha ali uma mulher burra, que na verdade não era burra, né? Que era pra ser a senhorita McMaster, né? Tipo assim, ficou muito cópia dos personagens Taskmaster, né? Ficou muito cópia dos personagens genéricos, sabe? Ficou bem feio, sabe? Essa parte. Na verdade, vários momentos você descobre que a burra se passa por burra. A loura burra, ela não é nem um pouquinho burra. Tem vários momentos que mostra que ela é absurdamente inteligente, só que ela faz aquilo, ela está se passando por burra, provavelmente, e funciona, né? Porque ela mora numa cobertura em Metrópolis, namorada de um bilionário. Então, tá certo para ela. Mas é tão sutil que não dá para perceber para todo mundo que ela não é burra. Sim. Exato. E outra coisa, o Super-Homem transa com ela, né? Cara, isso daí também foi uma coisa que acho que pode ir pros piores momentos também, né? Eles exploraram vários conceitos, eles subverteram nossas expectativas. Ah, meu Deus do céu. É pra mostrar que não foi só a Lois, né? Cara, mas é engraçado. Cara, ele fica o filme inteiro correndo atrás da Lana, mas quando vão dar uma cena de sexo pra ele, é com a loura burra. E por que o cara deixou a namorada trepar com o Super-Homem exatamente? Para manipular ele, né? Pra ele fazer lá o navio lá, o plano dele genial, né? Que não faz sentido algum gente, o plano dele. Ai, gente, dominar o petróleo do mundo. Não, gente, não. Só que não. Então, assim, eu achei... Outra coisa, achei a cena de abertura que Metrópolis parece uma grande cena de comédia Charlie Chaplin, sabe? Com as pessoas coisas pegando fogo, e era um coelhinho, né, andando com fogo. E aí era o carro. Assim, eu achei engraçado, porque eu era criança. Hoje, assistindo aquilo, eu falo, meu Deus, o que é isso? Sim. Mas isso mostra que eles erraram o tom do filme, porque eles colocaram um dos comediantes mais boca sujas da história num filme pra criança. Que porcaria é essa? Isso foi bem triste de ver, porque eu fiquei pensando, poxa, a gente acabou de passar pelo Super-Homem 1, Super-Homem 2, que são filmes, tipo assim, com roteiro bem mais adulto, você entendeu? Você tinha aquele apelo pra criançada, tudo mais, da violência, você não tinha... Mas, caraca, era um roteiro adulto, de repente virou uma comédia infantil boba, entendeu? Aí isso que eu acho que foi quando perderam o filme, entendeu? E essa cena, você falou, essa cena descreve muito bem o filme. É uma comédia boba pra criança. Tudo aquilo acontecendo. É que assim, né, o filme original do Richard Donner, com o roteiro do Mário Puzo, diga, gente, o roteiro do cara que escreveu O Poderoso Chefão, o Super-Homem 1 e 2, tá? Mas então, de qualquer maneira, a Warner queria um filme para criança ao estilo Batman dos anos 60. O Richard Donner e o Mário Puzo se negaram a entregar um filme para criança e fizeram um filme sério, que é o avô de todos os filmes de super-heróis que a gente vê hoje, o primeiro filme sério de super-heróis, filme 1. Filme 2, eles estavam continuando a história do filme do filme 2, por causa que o roteiro do Mário Puzo era um grande filme, era 2 filmes, na verdade. E no meio, os caras da Warner demitem o Donner e chamam lá era Richard Lester que faz, Ale, você lembra? Putz, agora eu acho que é esse cara aí. Lester, né? Então, todas aquelas piadas ruins do filme 2, de eles assoprando e sai um cara com patins voando, sorvete indo parar na cara dos outros no meio de uma luta séria, tudo isso foi por causa que os produtores agora, sem o Donner e sem o Puzo, no filme 2, podiam enfiar o que eles queriam, que eles sempre queriam.
filme pra criança. Agora, no 3, sem Donner, sem Puzo, e só com um bando de cara que faz qualquer coisa, virou o que eles queriam desde 78, um filme para criança. E olha como eles tinham a razão, matou a franquia, por causa que o próximo filme só vai vir em 87. Foi 78, 81, eu acho, 81, 83, a cada 2 anos um filme de Super-Homem. O Pro foi tão ruim que eles só foram fazer uma sequência em 87, e uma sequência de bosta. Sim, que sequência, né? O Carlos colocou aqui que o Richard Pior, né, que é alguma coisa, ele estudou os computadores químicos da Kryptonita, né, para replicá-la, só que o elemento o químico faltou, né, era um elemento desconhecido, óbvio, né, de outro planeta, né? É desconhecido, né? E aí ele colocou Alcatrão, né? Depois de ver no Mar de Cigarro. Ele colocou aqui. Aí eu fiquei imaginando, caraca, ele. Ok, mas ele poderia colocar um elemento que realmente matasse, tipo assim, bota chumbo nesse troço, né? Alguma coisa que sabe que mata, né? Vou botar cigarro no. Ai, gente, porque o plano original do cara era matar o Super-Homem pra ele poder controlar os mercados, porque ele tinha salvado o café da Colômbia. O Carlos colocou aqui que gostei do Piggy pegando fogo e o Super-Homem apagando com super sopro. Cara, vou ser sincero que essa cena é engraçada porque o Clark, né? O Clark, de repente, mas o que é isso pegando fogo aqui? Aí ficou bonitinho, né? Não só. Aquela entrada que ele entra pra colocar a roupa na cabine de foto instantânea e as fotos mostram ele se transformando no Super-Homem, ele rasga as fotos dele de Clark e dá foto do Super-Homem pra criança. Cara, é engraçado, eu não tô falando que não é engraçado. Eu me divertia pra caramba. Ssó que quando eu vou olhar com meus olhos de hoje, eu olho e falo o que isso está fazendo num filme de Super-Homem. Aí o Carlos zoou a gente aqui falando que é o filme para adulto, né? Que o filme 2 do Super-Homem. Pô, o filme 2 é um roteiro para adulto? A senhora Taskmaster achando o banheiro na Fortaleza da Solidão? Não, sim, mas eram as coisas mais assim. Mas esse filme ele deixou realmente o filme inteiro infantil, né? Não teve um ou dois momentos, né? Você teve o filme todo infantil, que acho que isso que está. Assim. Pra época, tem infantilidade sempre vai ter que ter, né? Em todos os filmes, isso eu tô falando de década de 80, né? Se você vê outros filmes, até os filmes da Marvel da década de 80 são terríveis, cara, terríveis. Nesse mesmo sentido dessas piadas. Só que assim, você pode equilibrar, né? Você pode equilibrar uma piadinha de vez em quando, que nem Star Wars. Star Wars é um filme sério que tem uma outra piadinha de vez em quando, mas sem mostrar que é uma piada, né? Aí funciona. Eu chamo de bem-humorado. Eu acho que o filme 1 do Super-Homem é um filme bem-humorado, mas é um filme sério. E o filme 2 começa um filme sério, bem-humorado, e começa a ter tons de pastelão. O filme 3 é um grande pastelão. Ele não é um filme sério, de maneira alguma. Ele deixa de ser bem-humorado para se tornar uma comédia com super-heróis. Sim. E não funcionou, gente. Desculpa, se tivesse funcionado, em 85 ia ter tido sequência. Porque o final do filme, eles armam a sequência do filme. Tá a Lana Lang trabalhando no Planeta Diário e a Lois Lane volta das viagens dela lá, que ela tinha ido pra América do Sul, se eu não me engano, e aí mostra aquela coisa competitiva entre as duas ali, e tava armado o próximo filme para ter um triângulo amoroso. Nunca deu sequência a essa história, porque o filme foi um fracasso. Eu gostei que, pelo menos nesse filme, eles não botaram o Super-Homem como sempre, tipo, o único amor da vida dele foi a Lois Lane, né? Tipo, a única pessoa foi a Lois Lane, né? Eu gostei, por exemplo, eu gostei desse filme por conta disso. Ah, sim, a Lana já tava no filme 1, inclusive com a Otu, agora eu esqueci, fugiu o nome dela, que interpretou a mãe do Clark na série do Smallville. Ela já tava no filme 1, ela já era a Lana Lang no filme 1. De 78. Eles trouxeram ela de volta pro papel. Isso foi muito bom. Bom, a gente meteu muito pau no filme. Acho que vamos passar rapidamente, então, no que você gostou, assim, que valeu você ter assistido esse filme. Eu sei que você ama o filme todo, Fernando. Eu amo o filme e eu vou deixar muito claro que a minha cena favorita do filme, que eu acho que é uma das melhores cenas de todos os filmes do Christopher Reeve, é a luta do Clark Kent contra o Super-Homem. Eu acho aquela luta fantástica. Aquela luta é boa. E até na Crise das Infinitas Terras eles fazem alusão a essa luta aí, né? Sim, eles fazem. O Brandon Routh fala que não é a primeira vez que ele luta contra ele mesmo. Mas, cara,
Pra tecnologia, vamos deixar muito claro, é uma luta pra tecnologia da época. Pra tecnologia que eles tinham na época, no meio de um filme pastelão, aquela luta sair tão bem feita quanto foi, aquela hora que o Clark sai do meio do triturador e esgana o Super-Homem até a morte. Aquilo é muito, para um filme de criança, aquilo é pesadíssimo, mas é muito real. Mas tem essas coisas pesadas nessa época mesmo, normal. Mas é muito real, cara, aquela cena é muito real. Você vê o Clark não sabendo lutar, porque o Clark obviamente tem poderes do Super-Homem, ele não é um ser humano comum, mas tipo, é o Super-Homem lutando com o Clark, cara. E o Clark vence, e a hora que ele esgana ele, e de repente toca a fanfarra, e aí abre a camisa e mostra o cara, é icônico aquela cena. Você sabe que a famosa, aquela cena que tem pra tudo quando você coloca Christopher Reeve Super-Homem e mostra ele rasgando a camisa e abrindo, não é do filme 1, é dessa cena, cara. Essa cena do filme... essa cena é icônica. Eu lembro no cinema, eu era molequinho, eu fiquei assim, ai meu Deus, será que ele vai ganhar o Superman, não sei o que, era bem novinho, né? E aí quando acontece isso e começa a tocar fanfarra, nossa, deu aquele jato de adrenalina, de tipo assim, nossa, Superman ganhou! Cara, eu quando era criança, né, os filmes do Christopher Reeve eram muito foda pra mim. E eu gravei, tá? Porque não vendia VHS, você tinha que comprar fita virgem e gravar da tela quente na Globo onde passava, né? Meu pai negociava comigo que se eu finalizasse a comida, por causa que eu era terrível pra comer, até hoje eu sou, ele negociava que ele deixava eu ver essa briga do Super-Homem, que ele sabia o quanto eu gostava, se eu terminasse de comer, cara. Eu devo ter visto essa briga na minha infância mais de 200 vezes. Caraca. E olha, mas assim, infelizmente eu também tenho que concordar com o Fernando, não vou conseguir trazer uma outra cena, porque essa cena mexe com tudo, né? Porque o Super-Homem tá metendo a louca, apesar que eu acho muito engraçada a cena dele tomando o uísque no bar, né? E a roupa cada vez ficando mais escura. Aquela cena é muito boa. Tomando um Jack. Tomando Jack ainda, o pior ainda. Eu falei, eu acho aquela cena da hora do Super-Homem, mas assim, a cena de luta realmente é a melhor cena do filme como um todo. Porque assim, o resgate que ele faz contra lá em Smallville, que ele apaga o incêndio, é uma cena legal, mas eu achei a cena um pouco fraca, entendeu? Não valeu pra entrar no melhor momento. Ele faz chover com o lago. Assim, os resgates deles são legais. Você tem o Super-Homem sendo o Super-Homem, ele salvando o cara que tá se afogando dentro do próprio carro do hidrante. Você tem vários pequenos momentos Super-Homem que valem a pena no filme. Ele salvando os lugares, ele salvando o filho da Lana. Os poucos momentos que a gente tem do Christopher Reeve sendo Super-Homem, e gente, quando eu falo poucos, são poucos, valem a pena. Sim. Sim. Isso você falou tudo, vale muito a pena. E pra você, Ale? Cara, eu gosto. Pode ser meio tosca, mas eu gosto quando ele tá lutando com a Cyborg lá. Metala, né? Sei lá. Eu acho... É uma cena que, tipo assim, eu não sei, eles conseguem dar uma impressão de que o computador lá realmente... não a parte como ele ganha com ácido lá, que aquilo foi meio ridículo. Mas, assim, a parte dele... antes dele soltar o ácido, aquela parte... Eu falo assim, nossa, esse computador realmente vai destruir o Superman, o negócio é... E eu gostava de computadores na época, então essa cena ficou gravada na minha cabeça. Entendi. Mas olha... Assim, eu gosto da maneira que o Super-Homem derrotou o supercomputador com ácido. Apesar de ser meio bobo, tá? Podia ter elaborado um pouco melhor, né? O Richard Pryor fala, o computador analisa o que tá perto e se é o coisa ou não. Então ele vai analisar, o ácido ainda não é. Porque isso é uma marca dos filmes do Christopher Reeve. Ele não ganha na força, ele ganha na inteligência. Ele não derrotou o Zod na porrada, ele enganou o Zod, cara. É uma marca do Christopher Reeve. É uma coisa que, por exemplo, Zack Snyder nunca entendeu. O Henry Cavill mata o Zod na porrada e no esganamento. Sabe? Ele mata o Batman na porrada e no esganamento. Ele mata o Steppenwolf na porrada. Gente, não é isso.
Não é essa a essência. Mas eu gostei disso, é o fator super-homem, né? Não importa onde ele tá, ele consegue ir pra qualquer lugar do mundo, buscar o que ele quer e voltar, né? Aí ele foi lá, buscou o ácido em Smallville, voltou pro lugar que ele tava e ele usou. Eu achei isso da hora também, né? Ele não derrotou na porrada, na inteligência, ele foi na inteligência, né? Que o super-homem é um herói super inteligente, né? É que quando tá. É porque o problema é que os escritores, quando botam o Batman perto, né? Todo mundo em volta fica burro, né? É isso que é um problema. Pra você fazer o Batman ser mais inteligente, é muito mais fácil você fazer os outros ser burro. Os quadrinhos não fazem tanto isso. Os quadrinhos chegaram a fazer algumas vezes isso, mas eles não fazem isso tanto quanto os filmes e outras coisas fazem. Mas o Super-Homem é um cara absurdamente inteligente. Uma coisa que esse filme mostra é que o Super-Homem fala várias línguas, ele não fala só inglês. Você vê ele salvando as pessoas na Colômbia, ele fala espanhol com a galera. E a gente tava comentando em off, eu adoro a cena da Torre de Pisa, né? A cena da Torre de Pisa sempre. E já fala aí qual que era o plot do filme original? Então tá, vamos lá, gente. O pitch original do filme, tá? Antes de virar isso, era o seguinte. O que acontece? O filme ia começar na cidade de Argos, onde a gente ia ser apresentado para a Cara Zor-El. Argos é aquela cidade que é mencionada na Supergirl, né? Sim. Exatamente, que é o começo do filme da Supergirl. Né? Vai ser basicamente o começo do filme da Supergirl, ela fugindo de Argos, da destruição de Argos, tá? E aí, ela foge da destruição de Argos, mas é que no filme da Supergirl foi um acidente. Ela foge de Argos e ela vai acabar sendo encontrada pelo Brainiac. O Brainiac, então, cria a Cara desde criança, tá? Só que ele se apaixona pela Cara, tá? E ele meio que desenvolve sentimentos românticos pela Cara. A Cara vê o Brainiac como um pai. E ela foge. E chega aonde? Na Terra. Na Terra, você tem o Super-Homem deprimido, por causa que a Lois Lane foi embora. Por quê? Porque nesse ponto a Margot Kidder já tinha deixado claro que ela só ia fazer uma participação especial e ela não ia estar no filme inteiro, tá? Então, o começo do filme da história do Clark na Terra era a Lois Lane deixando o Planeta Diário para trabalhar como uma repórter internacional em outro país, tá? Então, ele ficou meio deprimido, chegava a Lana Lang, era contratada, tal e coisa, só que aí, então, chega a Supergirl na Terra, fugida do Brainiac. Ele, vendo uma outra kryptoniana na Terra, vai atrás dela e ela vira Supergirl. E eles meio que começam a ter um caso romântico. É quando que o Brainiac descobre para onde ela fugiu e chega. Ficando com os ciúmes do Super-Homem, o que o Brainiac faz? Constrói um supercomputador que deixa o Super-Homem mal. E aí, só pra avisar, o roteiro é meio louco, tá? Que deixaria o Super-Homem malvado. Então esse supercomputador construído pelo Brainiac deixa o Super-Homem malvado, o Super-Homem começa a fazer maldades, a ponto dos cidadãos de Metrópole pedir ajuda da Supergirl. Então o meio do filme seria a Supergirl e o Super-Homem lutando e se enfrentando. Porém, a Supergirl ia perder a briga, não por causa que ela é mais fraca, ia ficar muito claro que ela conseguiria vencer a briga, mas ela se recusa a machucar o Super-Homem. Então ele acaba vencendo a briga, e ela vendo que ela não ia poder impedir ele, ela se entrega pro Brainiac em troca dele fazer o Super-Homem voltar a ser do bem. E aí tem um plot meio louco, que eles acabam, então, ele leva ela pro passado, e o Jimmy Olsen e a Lana Lang acabam indo junto, não sei porquê, tá? Pro passado da Terra, tá? E aí o Super-Homem, que tem que lidar com o Missplick que o Brainiac soltaria na... É muito louco. Tem que lidar com o Missplick que ficou solto na Terra. Ele volta pro passado para ir salvar a Cara, a Lana e o Jimmy. E aí ele usa o Missplick que tá com ele para derrotar o Brainiac e salvar todo mundo. Esse era o roteiro. Caraca. Que animal. Cara, como isso... como isso virou o filme que a gente viu, eu não sei.
Mas vocês viram que o lance dele ficar malvado, o lance do supercomputador, e o negócio da Lois sair e a Lana entrar no lugar dela, está no filme. E a gente sabe que parte desse roteiro vai ser aproveitado pro filme que deu sequência pro filme da Supergirl, que veio depois desse filme, né? Sim. Caramba. Bagulho louco, mano. É louco, mas você... Eu quero ver esse filme. Não, eu acho que tem ideias boas no filme. A ideia de trazer o Brainiac, porque o supercomputador era para ser um computador criado pelo Brainiac, o que faria total sentido ser um computador a par de vencer o Super-Homem, porque ele foi criado pelo Brainiac e não pelo Richard Pryor. Porra, cara, assim, você tinha muito mais história, muito mais roteiro pra contar e fazer do que foi feito no final das contas, então. E aparentemente eles queriam um comediante famoso da época pra ser o Mrs. Plick. E esse comediante ia ser o Dudley Moore, que era o Arthur, o milionário, o original, não o remake. Ah, sei. Dudley Moore era bom comediante. Adorava ele. Mas a questão é que eles tinham esse coisa. Então você vê temperos, o supercomputador, ele virar malvado, a Lois ir embora, chegar a Lana. Você vê partes do filme existindo e aí partes e outras partes do filme no filme da Supergirl, né? Basicamente, mas, cara, como... Eu acho que a hora que eles conseguiram o Richard Pryor pro roteiro, eles realmente mudaram tudo e adaptaram pro Richard Pryor, e aí a história foi toda pro saco. Mas sim, eu acho que se tivessem introduzido a Supergirl no filme ainda, assim, em vez do Richard Pryor no filme, você ter o Brainiac e ter introduzido a Supergirl, tirando essa loucura de ir pro passado, que eu acho que isso ia ser uma merda mesmo, tá? Eu acho que ia ter sido muito bom dar longevidade pra série. Mas assim, não, você daria um gancho pra uma continuidade muito maior do que esse, por exemplo, né? Mas assim, mesmo assim era um roteiro muito louco, assim, entendeu? Pelo amor de Deus. Não, sim, era um roteiro louco e não era um roteiro de comédia. Claramente não era um roteiro de comédia. Era uma outra roteiro coisa. Infantil. Era uma coisa totalmente diferente. Nossa. E você, Ale, o que você achou desse roteiro louco? Eu quero ver esse filme. Eu quero ver esse filme, cara. Mas ele vai virar peguete da Supergirl? Eu acho. Se não estender demais, é legal. No filme da Supergirl, que vamos deixar claro, outra porcaria que eu amo, mas é uma porcaria, tá? Tá no filme da Supergirl, eles falam que ela se chama Kara. E quando ela chega na Terra, ela fala que ela é prima do Super-Homem. Mas você não tem Christopher Reeve no filme, e em nenhum momento eles falam que ela é da família El. Eles só falam que o nome dela é Kara. Eles nunca falam Kara-El ou Kara-Zor-El. Entendi. Mesmo assim. Eles não usaram a ideia dela ser prima dele em nenhum dos roteiros. Entendi. Beleza. Acho que é isso. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia que eles trouxeram depois do Crise, que a Kara veio pra Terra e ficou presa, né? Deu um problema e ela, na verdade, era mais velha que ele. Eu gosto de todo esse plot da Supergirl. Eu acho um plot muito inteligente. Eu também acho. Tudo bem que eu acho que a série da Supergirl errou absurdamente, em vez de mostrar uma Supergirl adolescente, como foi nos quadrinhos, quando ela virou Supergirl, a mostrar uma adolescente, uma Supergirl de 30 anos de idade, já muito adulta. Porque ela fica com um draminha adolescente na série da Supergirl, mas ela é adulta, caceta. Né? Eu acho que eles poderiam ter deixado ela ser adolescente. Eu não quero entrar nesse mérito, mas a gente pode ver que a Supergirl, o mau roteiro do seriado, levou o seriado a ser cogitado. Os fãs mesmo do próprio seriado pediram pra cancelar, porque tá horrível. Né? Então é por aí. Isso é uma coisa com qualquer seriado que passa a sua data que deveria. O Arqueiro Verde também tava com esse problema, né? A criatividade já tinha acabado há muito tempo. Bom, acho que foi isso. A gente já falou demais sobre o Super-Homem 3. Chega. Tivemos vários probleminhas. Vou pedir para o Alexandre, então, dar os seus recadinhos finais pra gente já ir pro encerramento.
Meu recadinho é que eu estou, na verdade, assim, eu ia falar, curta o ABK Studio, tem só o canal do YouTube agora, eu estou reformulando tudo, então eu apaguei o Facebook, apaguei tudo e estou trabalhando num novo formato. É isso. Curtam o ABK Studio no YouTube. Então, beleza, fique de olho aí no Alexandre, né, que ele tá se reinventando, ele está passando por uma metamorfose aí, vai virar uma borboleta no final. Calma. Não? Ui! Não, isso não. Sem problemas. Siga o ABK Studio. Ele vai entrar ele vai entrar uma lagartinha e sair uma bela borboleta. Então... Eu, hein? Não. Bom, vou falar agora pro Fernando deixar os seus recadinhos finais aí também. Bem, galera, basicamente é isso, tá? Dá uma olhada em tudo que a Nova Frota tá fazendo. E se você tiver curiosidades, por causa da crise, muitas aulas de direito minhas e aulas de engenharia do meu pai estão tendo que ser colocadas no YouTube. Então, se vocês procurarem o canal do Professor Afonso no YouTube, vocês vão ver eu sendo professor de direito, tá? Fiquem à vontade para procurar. Olha aí, bom conteúdo para vocês aí saber sobre direito. É isso? É isso, né? Fazer o quê? Então, muito obrigado. Muito obrigado pela presença do Fernando, pela presença do Ale aqui, pra gente falar do Super-Homem 3. É nóis! Um filme muito bagunçado, um filme muito louco, e a gente tá aqui pra ser louco igual o filme, mas que o Christopher Reeves, mais uma vez, né, roubou a cena e fez aí a gente amar esse filme, mesmo ele sendo ruim do jeito que ele é. Siga o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Quero agradecer aqui você que participou com a gente sempre. Então, muito obrigado, até a próxima e engage!